Boa tarde, pessoal. Vamos dar início novamente à nossa aula, prosseguindo o nosso conteúdo sobre frações. Agora nós vamos estudar razão e proporção. Nós já estudamos o conteúdo de fração, questão de razão e proporcionalidade, as operações que a gente realiza com fração, multiplicação, adição, divisão e subtração. E agora a gente vai estudar esse novo assunto, que se trata de razão e proporção. Inicialmente vamos dar início ao conteúdo de razão. A divisão é uma das 4 operações fundamentais da matemática. Então, a divisão pode ser representada de diversas formas. A gente pode simplesmente dividir utilizando um sinal de divisão, ou a gente pode utilizar a ideia de fração, porque toda fração é uma divisão, e a gente pode realizar dessa forma aqui, em que a gente tem A dividido por B, em que A é o dividendo, B é o divisor, o C é o resto e o D é o quociente. Essa é uma das divisões que a gente encontra mais vezes, né, no nosso cotidiano. Aqui a gente está representando dessa forma, mas é esse comum que a gente conhece. A dividido por B. Aí a gente vai dividindo e aqui a gente vai encontrando um D, que é chamado de quociente, e sempre a gente vai obter o resto. Esse resto nem sempre vai ser igual a zero, então eu vou chamar ele de C. Porque nem sempre a gente vai ter uma divisão exata. Então a gente não pode simplesmente dizer que o resto sempre vai ser zero, porque a gente também não tem divisões exatas. A gente tem divisões exatas e tem divisões em que o resultado é igual a zero, que é chamado de divisão exata. Então, essa é uma das formas da gente representar uma divisão. A outra forma, nesse caso aqui, como a gente tem essa divisão, eu tenho que o valor A, que é o meu dividendo, ele vai ser igual ao divisor, que é B, vezes o quociente, que é o D, mais, eu vou adicionar aqui o resto, então mais o resto. Vamos ver um exemplo. Se eu tenho 10, se eu tenho o número 10 dividido por 3. Bom, 10 dividido por 3 é 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Para 10 sobra 1. Então, o resto aqui vai ser 1. O que que isso aqui está dizendo? O que que essa equação está dizendo? Que o A, que no caso é o 10, então 10 vai ser igual ao quê? Igual ao B, que é 3, que é esse meu dividendo aqui é o B. Divisor aqui é o B, né? Então vai ser 3 vezes o quociente, que também deu 3 aqui, foi coincidência, mais o resto, que é 1, que é o C. O C, no caso, é 1. Então, o 10 vai ser igual. 3 vezes 3 dá 9, e 9 mais 1 é igual a 10. Então, eu encontrei o meu dividendo a partir dessa equação. Certo, pessoal? Então, o dividendo vai ser igual ao divisor multiplicado pelo quociente, e eu vou pegar esse resultado e adicionar o resto. Esse é o algoritmo fundamental da divisão. A outra forma da gente representar é a divisão horizontal exata, ou seja, A dividido por B é igual a D. Como seria um exemplo desse aqui de forma numérica? Por exemplo, 8 dividido por 2
é igual a 4. Ou seja, 8 é o A, que no caso é o dividendo, o 2 é o B, que é o divisor, e o C e o D, no caso, é o dividendo, que no caso é o 4, que é a resposta. Ou seja, 4 vezes 2, se eu fizer o processo inverso, esse aqui 4 vezes 2 tem que dar igual a 8. 4 multiplicado por 2 tem que ser igual a 8, fazendo o processo inverso. A outra forma da gente representar, como a gente já vem estudando nas últimas aulas, é a fração. Então, toda fração é uma divisão. Então, a outra forma de eu representar a minha divisão é em forma de fração. De que forma? A dividido por B é igual a D. Esse A é o numerador e o B é o denominador. E aqui no caso vai ser o quociente, o resultado da minha divisão. Então, eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, 8 dividido por 2. Como é que eu vou representar essa mesma divisão? Vai ser 8 dividido por 2 igual a 4. São as duas formas de eu representar a minha fração. No slide anterior, eu mostrei a terceira, a primeira, né? Que seria 8 dividido por 2. Aí vai dar 4. 4 vezes 2 dá 8. E o resto é 0. E o que a gente viu? A gente viu também, no caso do algoritmo fundamental da divisão, a seguinte situação. Que 8 vai ser igual a 4 vezes 2 mais o resto que foi 0. Então, 4 vezes 2 dá 8, então 8 vai ser igual a 8. O zero eu desconsidero. Esse foi o algoritmo fundamental da divisão, que a gente viu no slide anterior. Então, A, como eu já falei, né? O A é o numerador, que é a mesma coisa do dividendo. O B é o denominador, que é o mesmo que o divisor. E o D é o quociente, que é o resultado que eu vou obter. A gente observa que essa terceira representação da divisão é uma fração, certo? A gente também pode considerar como quociente entre dois números. Então, uma fração é um quociente entre dois números. Quando isso ocorre, a fração é uma razão. Então, quando eu tenho o quociente entre esses dois números, eu tenho uma razão. A gente vai ver nos próximos slides como isso acontece. Então, a gente tem a seguinte definição de razão. A razão é o quociente entre dois números, sendo que A e B são dois números reais. A gente estudou os números reais, né? Com o B diferente de zero. Por que o B vai ser diferente de zero? Porque a gente já viu. A gente não pode dividir números por zero. Denomina-se razão entre A e B a razão de A para B, que a gente vai encontrar o seguinte quociente, A sobre B, ou A dividido por B. Temos ainda a seguinte definição, né? Então, essa definição que a gente viu aqui é a definição de razão. E a gente sempre vai dizer razão entre A e B. Ou a gente também pode dizer razão de A para B. A gente pode usar esses dois termos. Então, para entendermos o exposto no slide anterior, vamos analisar os exemplos abaixo. O exemplo número 1 diz o seguinte. Em uma sala de aula, há 35 alunos, onde 20 são meninos e 15 são meninas. Determine a razão de acordo com o que se pede abaixo. Ele quer a razão entre o número de meninos e o total de alunos. Bom, razão entre o número de meninos. Então,
a gente vai colocar no nosso numerador o número de meninos. E no denominador a gente vai colocar o total. Por quê? Ele está dizendo que ele quer a razão entre um e outro. Isso aqui que vai determinar quem vai ficar no numerador. Então, se é entre o número de meninos, o que vem primeiro ele vai ficar no numerador. São quantos meninos? 20. Então, vai ser a razão entre 20. Vai ficar 20 sobre o total de alunos, que é 35. Então, a minha razão vai ser igual a 20 sobre 35, que é o que eu quero, que é o número de meninos, e o total, que é 35. Agora, a razão entre quem vem primeiro, o número de meninas. Então, ele vai ficar no nosso numerador. Então, são 15 meninas, né? Então, a razão vai ser 15 sobre... Agora, ele quer a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Certo? Então, no caso, vai ser o quê? 15 sobre 20. Quem vem primeiro, nessa questão da razão, sempre vai ficar no numerador. Então, razão é entre o número de meninos e o número de meninas. Vai ficar no numerador o que ele disse, o que ele citou primeiro, que no caso é o número de meninas. Razão entre o número de meninos e o total de alunos. Nesse caso, a gente já calculou a razão entre o número de meninos e o total de alunos. Agora aqui, no caso, seria o número de meninas e o total de alunos, ok? Então, no caso, vai ser quantidade de meninas, que é 15, sobre total, que é 35. Então, vai ficar 15 sobre 35. Então, na razão, a gente sempre vai utilizar essa ordem do que ele quer sobre o segundo valor. Exemplo 2. Um jogador de basquete arremessou 20 bolas à cesta, das quais converteu, no caso, esse converteu, ele significa o quê? Acertou, né? Das quais ele acertou 12 bolas, né? Determine a razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Quantas vezes ele arremessou? 20. Quantas ele acertou? 12. Então, a razão entre o número de acertos. O que vem primeiro é o número de acertos. Então, vai ser o quê? 12 sobre, ele quer a razão sobre o total, né? Então, sobre 20, que foi o total de arremessos. Agora, a razão entre o número de erros e o total de arremessos. O número de erros seria 20 menos 12, né? Quer dizer que ele errou 8. Ok, então eu quero saber a razão entre o número de erros, que é 8, e o total de arremessos, que foi 20. Então, a minha razão é 8 sobre 20. Esses valores, mais à frente a gente vai ver que pode transformá-los em porcentagem. A gente realiza a divisão, depois multiplica por 100 para encontrar em forma de porcentagem, ok? Primeiro a gente transforma em decimal, que é realizando a divisão. Depois a gente multiplica por 100. Agora a gente vai estudar a proporção. A proporção é a igualdade entre duas razões. Então a proporção é representada da seguinte forma. A gente tem os externos, que no caso é o A e o D. E a gente tem os meios, que é o C e o B. A gente lê da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. São duas frações, A sobre B igual a C sobre D.
Então, a proporção obedece à propriedade que diz o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que seria produto? Produto é multiplicação, né? Só multiplicar, é vezes, né? Então, ficaria A vezes B vai ser igual ao produto dos meios. Seria o quê? C vezes B. Ou B vezes C. A ordem não vai alterar, né? Aqui no caso não é A vezes B. É A vezes D. Eu coloquei errado bem aqui. Perdão. Vai ser A vezes D. Que no caso é o produto dos extremos. O extremo A vezes o extremo D. Igual ao extremo C vezes o extremo B de bola. Então, isso é o que diz o quê? A propriedade da proporção. Então, vamos aprender mais sobre estes conceitos colocando em prática o que foi aprendido. Então, a gente vai resolver duas questõezinhas aqui para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu. Exemplo 1. Encontre o valor de x nas seguintes proporções. Bom, ele quer que a gente encontre o valor de x nessas duas proporções aqui. E qual foi a propriedade que a gente acabou de estudar? A propriedade que a gente estudou agora há pouco diz o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 2 vezes 10 vai ser igual a 5 vezes x. No caso, como a gente tem o x aqui, né? Eu vou pegar esse sinal de vezes e vou utilizar o pontinho. Então, no caso, não vou usar o vezes dessa forma. Lembrando que a gente tem duas formas de representar a multiplicação, né? Pode ser um x, pode ser somente o pontinho. Então, vamos aqui. Vezes e vezes. 2 vezes 10 é igual a 5 vezes x. Ok. 2 vezes 10 dá 20. 5 vezes x. Aí aqui, eu quero saber qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 20. Ou, caso eu não consiga realizar logo de cara essa igualdade, o que eu posso fazer? Esse 5 aqui, eu vou passar ele para cá dividindo, porque o contrário da multiplicação é a divisão. Então, x está multiplicando, 5 está multiplicando por x, então vai ser x igual a 20 dividido por 5. Vou dividir aqui por 5 e aqui por 5. Por quê? Se eu dividir aqui por 5, vai dar só o x, né? Vou cancelar o 5 com 5. E se eu dividir 20 por 5, vai dar quanto? Vou colocar aqui do lado. X vai ser igual a 20 dividido por 5, que dá 4. 20 dividido por 5 vai ser 4 vezes 5 dá 20, né? 20 menos 20, o resto é zero. Ok, então o x aqui, para satisfazer essa proporção, o x tem que ser igual a 4. Aí a gente voltaria bem aqui e colocaria um 4, né? Ou seja, 2 sobre 4 é igual a 5 sobre 10. 2 está para 4, assim como 5 está para 10. A gente utilizando a propriedade que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Dessa forma, a gente vai resolver a letra B, né? Vai ficar 1,5 vezes 2, que são os extremos. No caso, vou usar o ponto. Igual, usar o ponto aqui. Só um instante. Vou apagar aqui e usar ponto. Igual a x vezes 3. 2 vezes 1,5 vai dar quanto? 2 vezes
1,5. Tem que colocar vírgula debaixo de vírgula, né? Mas aqui dá certo. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Aí eu vou analisar, como é a multiplicação, quantos números eu tenho após a vírgula. Tenho somente o 5, né? Desse lado aqui eu não tenho vírgula. Então, eu vou voltar uma casa. Se a vírgula está aqui, ela vai voltar uma casa, vai ficar bem aqui. Então, vai dar o quê? 3,0. Que é igual a 3, né? Então, 1,5 vezes 2 dá igual a 3. X vezes 3 dá 3x. Por que que é uma multiplicação? Aqui tem um vezes no meio. Qual o número que eu vou multiplicar por 3, que vai dar 3? É 1, né? Também eu posso passar esse 3 para cá dividindo. Então, vai ficar 3 sobre 3, igual a x. 3 dividido por 3 dá 1, então x vai ser igual a 1. Então, para resolver isso aqui, eu tenho que colocar essa igualdade aqui das proporções. Eu vou ter que colocar... Para resolver essas proporções aqui, né? Eu vou ter que colocar o 1 no lugar do x. Então, 1,5 está para 3, assim como o 1 está para 2. Vou ficar com a seguinte proporção. 1,5 sobre 3 igual a 1 sobre 2. Aqui também. 2 sobre 4 igual a 5 sobre 10. Ok, pessoal? Questão número 2. Escreva as razões, determine a proporção e encontre o valor de x no problema a seguir. A razão entre a altura de um prédio vertical e a medida de sua sombra em determinada hora do dia é de 15 para 5. Então, se a sombra medir 4 metros, qual é a altura do prédio? Vamos só analisar aqui como a gente vai montar essas razões, né? Ele diz que a razão entre a altura de um prédio vertical e a medida de sua sombra em determinado horário do dia é de 15 para 5. Então, eu tenho a razão entre o quê? Entre a altura do prédio, pode ser a altura vertical, né? Bem aqui até o vertical, e a medida de sua sombra. Então, eu tenho a razão entre essas duas coisas. Sendo que quem é que vem primeiro? A altura do prédio. E quem é que vem depois? A medida da sombra. Então, a altura eu vou chamar de A. A altura do prédio eu vou chamar de A. Medida da sombra eu vou chamar de S. S de sombra, certo, pessoal? Então, vai ficar... A minha razão vai ficar A sobre S. Minha razão vai ficar assim. É o que vem primeiro sobre o que vem depois. Beleza, então como é que eu vou calcular aqui? Então, essa razão ela vai ser o quê? 15 para 5. Então, se eu tenho 15 para 5, que vai estar dividindo esse para, né? Então, 15 vem primeiro e o 5 vem depois. Então, vai ser 15 sobre 5. O que é 15? É a altura do prédio, que é o que vem primeiro. O que é 5? É o S, que é a sombra do prédio. Então, o tamanho da sombra é igual a 5 metros e a altura é igual a 15. Ok, vamos para... Como a gente está estudando proporção, vamos para a segunda proporção. Se a sombra medir 4 metros, a sombra fica onde? Embaixo, né? Então, é 4 metros. Qual é a altura do prédio? Qual é a altura agora? A nova altura? Quando essa sombra está medindo 4 metros. Eu vou chamar de x porque eu não sei. Posso chamar de x, de y, de a, de b, de c, de d, qualquer letra. Eu posso chamar a letra que eu quiser. Geralmente a gente usa o x, que é o mais conhecido. Então a gente chegou numa situação, como no exemplo 1, né? Que a gente tem as igualdades, tem uma incógnita, que é o x. Incógnita. A gente chama de incógnita aquele valor que a gente quer encontrar. É chamado de incógnita. É o valor que a gente não sabe, que a gente tem que encontrar no exercício. Então aqui como é que eu vou fazer? A mesma propriedade que a gente já estudou. Vai ser produto dos extremos, 15 vezes 4, tem que ser igual ao produto dos meios. 5 vezes x ou x vezes 5. Aqui também pode ser 15 vezes 4, 4 vezes 15. 15 vezes 4 dá 60. Como é que a gente multiplica? 15 vezes 4, né? 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 60, né? Então, aqui dá 60.
igual 5 vezes x é 5x. Eu posso tirar esse vezes aqui, mas a gente sabe que 5x é a mesma coisa que 5 vezes x. Tanto faz eu deixar o pontinho como não. É uma multiplicação. Que número que eu multiplico por 5 que vai dar igual a 60? Como a gente viu nas divisões, nas frações, né? Se eu quero encontrar esse resultado aqui, o que eu vou fazer? Vou dividir o 60 por 60. O 60 por 5. Então, vai ficar 60 dividido por 5. Vai ser igual a x. 60 dividido por 5 dá 12. Então, x vai ser igual a 12. O prédio vai estar medindo, a altura do prédio, nesse caso, vai ser igual a 12. Quando a sombra for igual a 4. Ok, pessoal? Então, aqui também a gente pode analisar a seguinte situação. Como eu falei para vocês, o meu dividendo, que seria o A, vai ser igual ao meu divisor, né? Vou chamar aqui de D, vezes o quociente, que eu vou chamar de Q, mais o resto que eu vou chamar de R. Então, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, ok? Essa propriedadezinha aqui, a gente utiliza nesse caso bem aqui, ó. Certo? Por quê? O 60 ele seria o quê? O dividendo. O 5 ele pode trabalhar aqui como sendo o divisor. E o x vai ser o meu quociente. Então, se eu tenho dividendo e divisor, o que eu tenho que fazer entre os dois? Tenho que dividir, né? Então, 60 eu vou dividir por 5. E a gente tem a seguinte situação. Vai ser A dividido por D, né? Que é o dividendo e o divisor. Dividendo aqui e o divisor aqui. Então, vai ser o dividendo dividido pelo seu respectivo divisor. É o mesmo caso aqui. Dividendo vai ser 60 e o divisor vai ser 5. O x ele vai ser o quê? O quociente, que é o que eu quero. O quociente é o resultado da divisão, que deu igual a 12. São as referências utilizadas e até a próxima aula, pessoal.